Tô lendo aqui o livro do Seth. E ele tá trazendo. Eu tô falando aqui de volta porque eu comecei a gravar. E Seth é S-E-T-H. Seth Godin. E ele fala que nada mais garante que o marketing dá resultado. Principalmente da forma como tava antes. Aí ele conta sobre o novo P. E ele conta sobre uma viagem de carro que ele tava fazendo pra França. E ele começou a ver. Na França, eu acredito que deve ter uma parte das pessoas. Dos pastores que tem o gado. Pastores não, pecuaristas. Que tem o gado deles e criam como se fosse na beirada da estrada. Parte da estrada aí. Ele falando que ele passou, começou a ver muitas vacas e tipo, a princípio elas eram muito bonitas, muito legais. Só que depois de um tempo, elas perderam a graça. Elas podem até ser vacas perfeitas, lindas, de grande personalidade e estarem sob uma ótima luz. Mesmo assim, são sem graça. Já uma vaca roxa, essa sim seria interessante, durante um tempo. E ele fala sobre algo marcante, que é o que merece ser comentado. É algo extraordinário, novo, interessante. É uma vaca roxa. O que é sem graça, é invisível, é uma vaca marrom. E aí eu penso do porquê eu enfatizo tanto sobre a comunicação, sobre método, sobre personalização, sobre pessoalidade, sobre trazer a visão de mundo de alguém para dentro do negócio, para dentro do conteúdo, para dentro das justificativas do porquê a gente faz aquilo. E ele fala sobre marketing marcante, que é a arte de inserir no seu produto ou serviço elementos dignos de serem apreciados. Não é simplesmente aplicar os P's do marketing com acréscimo de última hora, mas saber que o seu produto ou serviço, ele não for marcante, ele vai ser invisível. É por isso que eu falo de comunicação, de método, de ter uma forma única de fazer as coisas. Até porque a gente tem. Só eu poderia estar falando sobre isso dessa forma que eu estou fazendo. Então, de certa forma, seria refletir essa mesma coisa, só que naquilo que a gente está fazendo. O consumidor pós-consumo não tem mais o que comprar. Temos tudo o que precisamos, desejamos muito pouco e estamos muito ocupados para ficar pesquisando algo que você se empenhou para criar. Como commodity tá perdendo espaço. Você não compra mais uma vaca marrom, e sim vacas roxas. O departamento de marketing gasta dinheiro para comunicar ao público-alvo as grandes vantagens de um produto ou serviço que está praticamente pronto. Esse método ele não funciona mais. E não funciona porque, se você parar para pensar, você não vai comprar uma coisa que é muito cara de alguém que não tem uma forma única de fazer aquilo. Seria como se fosse uma vaca marrom. Chegamos a um ponto que não conseguimos mais comercializar diretamente ao grande público, ou seja, para todo mundo. Basicamente o que ela fala, quem fala com todo mundo acaba não falando com ninguém. Criamos um mundo em que a maioria dos produtos é invisível. Nas 2 últimas décadas, os redatores comerciais inteligentes têm mostrado que a dinâmica do marketing está mudando. Os profissionais da área leram e comentaram essas ideias, inclusive usaram algumas, mas mantiveram a essência de suas antigas estratégias. Hoje, entretanto, os métodos tradicionais estão obsoletos. Os métodos alternativos não são uma novidade, são tudo que resta. Alternativo, algo que alterna entre o que era e o que está se tornando. Eu não sei exatamente o que seria alternativo aqui. Vamos pesquisar rapidinho. Alternativo.
Alternativo. Etimologia. Do verbo alternar. Evolução remota a ideia original de fazer uma coisa depois da outra. Ou escolher. Acredito que o que se encaixa aqui seja escolher entre duas opções. E então, os métodos alternativos não são novidades, são tudo que nos resta. É a gente escolher uma coisa alternando. Não vendemos para muitas pessoas, precisamos personalizar, precisamos ser a vaca roxa. Ser marrom já não é mais útil como há 20, 30 anos. O jogo mudou. E é muito isso mesmo. E eu vou continuar minha leitura, mas eu acredito que eu vejo que o que eu tô fazendo é exatamente isso. Não é só mais seguir os P's do marketing. Precisa ter um P de pessoalidade, de personalização, de algo que torne aquilo único. Então, isso inclusive me faz lembrar sobre Heráclito, sobre o rio, sobre o homem que entra dentro do rio. Se a gente for trazer isso para nossa concepção, as pessoas estão se banhando em rios diferentes e aprendendo de formas diferentes. Às vezes, as pessoas ficam frustradas com produtos, com serviços, e se a gente não ter uma diferenciação, a gente vai ser só mais um. Tanto que por isso hoje eu falo que eu não trabalho como sendo uma agência de marketing, uma agência de marketing sim, porque o que eu faço é marketing, mas eu sou uma empresa de comunicação e não de tráfego pago, porque o que eu faço é comunicação, usando o tráfego pago. O tráfego pago é uma ferramenta dentro do escopo daquilo que eu faço, mas o ponto chave é a comunicação. É aquilo que eu estou entregando e utilizando o tráfego pago para que chegue em outras pessoas. E dessa forma a gente constrói algo que é sustentável, algo que é escalável e algo que a gente pode sentir de certa forma um grande orgulho por ter feito. Eu não terminei de ler, eu tô na página 16, 17, mas pra mim já o que me vem de cabeça é que o P, ou melhor, a vaca roxa da parada é a gente ser a gente. A gente não tentar seguir uma tendência. Me lembra muito do que a Luana Carolina fala sobre a gente ser o próprio nicho. Me faz também remeter, não sei se você já assistiu Kung Fu Panda, mas o mestre Oogway fala que o Po é o dragão guerreiro e que ele, após descobrir o segredo, ele seria uma nova pessoa. Ele seria o cara que sobreviveria a dezenas, a vários dias só com a gota de... Tem umas paradas que a tigresa fala lá. Mas quando ele abre o pergaminho do dragão e ele vê que é como se fosse um espelho, ele não entende. E aí depois o pai dele conta sobre o ingrediente secreto da sopa do ingrediente secreto, que é nada. E aí ele fala, para você fazer uma coisa especial, você precisa acreditar que ela é especial. E isso muda a forma com que o Po leva dali em diante. E aí eu penso sobre anime também, que de certa forma, quando a gente dá nome às coisas, elas ficam poderosas, elas têm um poder. E aí eu penso, por isso que a gente precisa dar nome, por isso que a gente tem que acreditar que aquilo é especial, e por isso que a gente tem que fazer da forma com que a gente faz. Porque só eu poderia estar gravando esse vídeo aqui, só eu poderia estar, de certa forma, talvez citando ou concatenando essas mesmas ideias. Outra pessoa poderia fazer de uma forma semelhante? Poderia, mas não seria eu. Então, de certa forma, eu acredito que o que o Seth traz em relação ao conteúdo, ao marketing, a ser a vaca roxa do próprio negócio, é você ser você. A gente é 1 em 8 bilhões. Ninguém mais é parecido com a gente. Você pode ter alguém parecido, mas
Só a gente tem a nossa digital, só a gente tem o nosso DNA, só a gente tem essas coisas que tornam a gente a gente. Então, o que eu penso é que é exatamente isso. É a gente ser a gente. Esse é o P da parada toda. Esse é o P do marketing que nenhuma empresa consegue copiar, que nenhum outro gestor, que nenhuma outra pessoa da comunicação consegue. É algo que é único, é algo que é a gente. Então acredito que talvez seja isso. Bom, tô aprendendo, tô aqui lendo o livro ainda, catei algumas ideias daquilo que me fez refletir e trouxe pra cá pro vídeo. Eu acredito que seja algo diferente e algo que torne o meu P do marketing, o meu P da vida, algo mais pessoal. Tamo junto.